Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Na noite dessa quarta-feira, o Mengão foi à Vila Belmiro e saiu de lá derrotado em 1-0 pelo Santos, rodada 14 do Campeonato Brasileiro. Antes de falar sobre mais essa pelada, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 faixas para você escolher, começando em R$ 2,99, tem a de R$ 6,99 e também R$ 14,99. Com um pouquinho por mês, você já ajuda o trabalho aqui do canal que mais cresce no YouTube e tem um mundo infinito de vantagens. Para começo de conversa, tem um grupo de WhatsApp só para você trocar ideia com outros membros do Covil espalhados pelo planeta Terra. A escalação sai primeiro lá e também as notícias do Mengão, vale demais a pena. Tem também emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do Covil, um selinho para mostrar quanto tempo você colabora com o canal e também vídeos que chegam primeiro para quem é membro e vídeos que só quem é membro consegue ver, além de sorteios. Não perde mais tempo, clica já no Seja Membro, escolhe aquele que cabe melhor no seu bolso e venha fazer parte dessa família. Pois é, meus amigos, mais uma derrota e pela segunda vez no Campeonato Brasileiro ela foi fora de casa. Um jogo em que o Flamengo dominou, mas não soube matar. Entramos em campo desfalcados, né? Você vai se lembrar, Ayrton Lucas teve uma lesão seríssima, precisou ficar internado no hospital, tomar antibiótico e tudo mais por conta do risco de infecção. O Ayrton Lucas e o Alexandro, 2 laterais esquerdos, se lesionaram no jogo contra o São Paulo. O Pulgar vai operar lá no Chile, então vai ficar mais algum tempo ainda até retornar ao Brasil e iniciar os treinamentos de novo. Expectativa daqui a 2 meses a gente tenha o camisa 5 de volta, mais ou menos. Michael sentiu dores e ficou no Rio de Janeiro. E tem o desfalque ainda do Pedro, vamos lembrar, por conta de, não sei se dá para chamar de indisciplina, né? Mas de qualquer forma, por opção técnica, o Felipe Luiz deixou o camisa 9 no Rio de Janeiro, nem viajou para São Paulo. Com isso, entramos em campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Varela. Varela improvisado na lateral esquerda, o que significa que talvez o Felipe não esteja com tanta confiança assim no Vinha, né? Jogador da posição, está se recuperando de lesão, mas ele preferiu improvisar o Varela para sair jogando do que colocar um lateral da posição de origem. Um uruguai pelo outro, né, no caso. Meio campo com o Jorginho, Alan e Arrascaeta. E lá na frente, Luiz Araújo pelo lado direito, Bruno Henrique como ponta esquerda e Plata centralizado como falso 9. Olha, esse jogo teve uma pressão inicial do Santos. Vamos lembrar que o Peixe estava ali bem próximo da zona de rebaixamento. Precisava muito dessa vitória. O Santos então partiu para cima do Flamengo. Teve uma pressão ali de 5 minutinhos, não mais do que isso. E depois só deu Flamengo o primeiro tempo inteiro. Foram lampejos de futebol do Santos e, para ser bem sincero, as grandes oportunidades do Peixe criadas no primeiro tempo foram culpa nossa, foram em saídas de bola errada, aquele velho problema que eu falo aqui em todo vídeo que o Felipe Luiz precisa corrigir. O Flamengo está criando as principais oportunidades para os adversários. E isso na Libertadores, foi na Copa do Mundo de Clubes, especialmente no jogo contra o Bayern, a gente viu e sofreu muito na pele com isso, e também no Campeonato Brasileiro, já alguns jogos que isso acontece. A zaga do Flamengo está sendo uma verdadeira mãe. Não toma muitos gols, é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, é a melhor defesa, obviamente tem o melhor saldo, mas de qualquer forma tem algumas bobeadas muito feias da zaga que não deveria estar passando tanto sufoco quanto passa, tendo os números que tem e a habilidade que tem. Mas, como eu disse, primeiro tempo, Flamengo mais de 60% de posse de bola, só que faltou o gol, né? Futebol você faz com bola na rede e o Flamengo não foi competente para colocar a bola lá no fundo da rede do Gabriel Brazão. Aliás, um excelente goleiro, para variar, virou o Neuer contra a gente, mas um clube com um orçamento de 1,5 bilhão não foi competente para botar a bola no fundo da rede de um Santos praticamente entregue, né? Financeiramente e esportivamente. É uma equipe que vai brigar contra o rebaixamento. Perder para o Santos não é vergonha. Historicamente um dos clubes mais fortes do cenário nacional, mas perder para esse Santos, com um elenco muito limitado e muito dependente do Neymar, que está arrombando as finanças do Santos, essa aqui é a grande verdade,
muito dependente do Neymar, com seu joelho de paçoca, é vergonha. Perder para esse Santos atual é sim uma vergonha. Bom, intervalo terminou 0-0, né? O finalzinho ali do primeiro tempo ficou bem chato, com a equipe do Santos tentando se segurar. Ainda no intervalo, o Felipe Luiz fez a primeira alteração, ele tira o Léo Ortiz para a entrada do Léo Pereira. Né? A informação que a gente teve é que o Léo Ortiz sentiu dores no músculo aqui do glúteo e nem voltou do intervalo. Já foi direto para o banco de reservas, fazer aquela bolsa de gelo e parecia até estar mancando. Né? É para se observar, inspira cuidados o quadro, lembrando que tem clássico no final de semana. Então, alteração no Flamengo, só que aí você vê, entra um zagueiro, sai outro zagueiro. Só que o Varela passou a jogar como um terceiro zagueiro e o Luiz Araújo, veja só, é que foi cobrir lá a lateral esquerda no segundo tempo. Né? Uma pardalice do Felipe Luiz, o Flamengo não joga bem com três zagueiros, ele já experimentou isso 500 vezes e quase nunca deu certo, dessa vez não deu certo mais uma vez. No segundo tempo, seguiu a pressão rubro-negra, né, buscando o resultado, mas o time não foi competente, né, para colocar a bola no fundo da rede em nenhum momento. A gente teve mais uma alteração do Mengão, aliás, duas, aos 17 minutos do segundo tempo, com as saídas do Alan. Excelente jogo do Alan, tá? Queimando a minha língua, foi um dos melhores do Flamengo, especialmente na contenção. O Alan se deu muito bem jogando com o Jorginho, tá numa fase iluminada, talvez a melhor dele com o manto sagrado. Sai o Alan e o Luiz Araújo para as entradas de De La Cruz e Everton Cebolinha. Simples reposições, né? Sai um volante, entra outro, sai um ponta, entra outro. Né? No caso, o Luiz Araújo estava jogando pelo lado esquerdo, então o Everton Cebolinha foi lá cobrir e o Bruno Henrique jogando na ponta. Bom, o Flamengo ainda fez mais alterações, mas baixou as linhas, chamou o Santos para o campo de ataque e o Santos gostou. Como diria Galvão Bueno, começou a gostar do jogo, o Peixe tomou conta do meio campo, começou a jogar mais no ataque, pressionar mais o time do Flamengo, jogar em cima dos nossos erros. Teve alteração também aos 34, a saída do Bruno Henrique para a entrada do Alacian. Preciso fazer a ressalva aqui, o Plata não estava jogando nada, mas o Felipe optou por tirar o Bruno Henrique, que já tinha tomado um cartão bem bobo, né? Bem imbecil, porque foi o terceiro, e esse terceiro cartão amarelo tira o Bruno Henrique do clássico contra o Fluminense. Então, mais um desfalque, além daqueles por lesão. E provavelmente a questão da opção técnica do Pedro não deve ser resolvida ainda nessa semana. Então a gente tem mais um desfalque, nosso capitão, camisa 27, o senhor clássico, não estará presente no Fla-Flu do próximo domingo. Entrou o Alacian, né, para deixar o time mais leve, né? Era um jogo para a gente precisar de um centroavante, alguém lá especializado em empurrar a bola para o fundo da rede. Estou dizendo que é o Pedro? Não, a gente precisava do futebol do Pedro e não necessariamente do Pedro. Concordo 100% com a decisão do Felipe Luiz. Se o GPS está mostrando que o cara não está correndo, não está treinando direito, está treinando de sacanagem, tem que ficar fora o tempo que for. E se quiser sair, meu irmão, pague a multa e vá seguir o seu caminho. Né? Ninguém aqui vai chorar por jogador indisciplinado. O Flamengo é maior que qualquer jogador, seja ele rei da América, campeão de Libertadores e tudo mais. Sempre digo isso aqui. Gabriel Barbosa foi chutado por muito menos do que o Pedro está fazendo. Já arrumou problema com o Sampaoli, com o Rogério Ceni, com o Tite e também com o Felipe Luiz, que foi contemporâneo, jogou com ele. Né? Então não é de hoje que o Pedro arruma problema sempre que está em uma fase e não está conseguindo ser titular pelos seus próprios méritos. O Flamengo mexeu, né? A entrada do Alacian deixou o time mais leve, mais aberto. E aos 39 do segundo tempo, adivinha quem foi lá que botou a bola na rede? Não foi o Flamengo não, foi o Santos com o Neymar. E o Neymar, com seu joelho de paçoca, 300 anos de futebol nas costas, 300 quilos de barriga, ele foi lá e conseguiu botar o Léo Pereira na roda, chamou para dançar. O Léo Pereira vai ficar até domingo sonhando com o Neymar, tendo pesadelos, porque o Neymar fez o que quis na pequena área e botou no fundo da rede. Fez um belo gol, 38, 39 do segundo tempo, e o Flamengo se desesperou para ir para o ataque, né?
Logo depois do gol do Santos, o único gol da partida, sai o Arrascaeta, que não jogou nada, absolutamente nada. Nosso melhor jogador do elenco na atualidade, em sua temporada mais iluminada desde 2019, ontem foi uma âncora, não jogou absolutamente nada e deu lugar ao Juninho, né? Aí é o total desespero, né? Você tira o Arrascaeta para colocar o Juninho, né? 1,5 bilhão de orçamento, para você colocar aquele atacante copo de requeijão, na hora que tem que servir a refeição para visita, você bota o copo de requeijão? É isso. O Flamengo se lançou todo ao ataque, se arriscou a tomar o segundo gol, por muito pouco não tomou, porque o Rossi fez umas jogadas meio atabalhoadas, e o resultado é esse, 1-0, o Flamengo pode cair da liderança do Campeonato Brasileiro nessa rodada, tudo depende do jogo do Cruzeiro contra o Fluminense, ainda nessa quinta-feira no Maracanã. Um empate já dá a liderança temporária ao Fluminense. Vamos lembrar aqui, o Flamengo tem um jogo a menos que quase todo mundo. A notícia boa é que dos nossos rivais diretos, o Botafogo ficou no empate com o Vitória e o Palmeiras empatou em casa com o Mirassol, então o prejuízo, né, pelo menos assim, foi um pouco menor do que a gente poderia esperar. Próximo jogo é no Maracanã, certamente estará lotado para mais um Fla-Flu, e esse será no domingo, 7h30 da noite, também transmissão exclusiva do Premier. Um grande abraço a todos, segunda-feira tem mais Ligado no Lance aqui no Clube Rubro Negro. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.